Boa noite. Oi, boa noite, tá me ouvindo? Boa noite. Sim. Boa noite. Boa noite. Então, gente, dando continuidade ao nosso assunto de auditoria, né? Em relação à prova, não terminei de corrigir elas, mas eu pretendo até semana que vem já postar as notas para vocês. Mas, pela olhada que eu dei, creio que as notas foram todas boas e que todos já estão bem encaminhados. Porém, agora a nossa parte dessa disciplina, ela trata de uma parte bem operacional de auditoria, que vamos, né, como a gente viu na última aula, já elaborar os papéis de trabalho e começar identificando alguns pontos críticos de auditoria, como que a gente tem que relatar isso no nosso papel de trabalho e como que isso reflete na demonstração contábil e na nossa opinião de auditoria. Então, na nossa última aula que falamos sobre o trabalho, né, de auditoria, nós falamos sobre o nosso papel de trabalho, a relação dele com as demonstrações contábeis. Estou compartilhando aqui a tela com vocês, só me digam se não apareceu, me digam se está havendo algum problema, alguma coisa, me comuniquem, por favor. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Beleza, então. É que tá tranquilo. Tá. Tá ok? Ok, professor. Pode Então tá. continuar. Então tá. Seguinte, os nossos papéis de trabalho, nós temos aqui no nosso arquivo em Excel, imagino que vocês já estão com ele na tela aí também, o de vocês, né, mas podem visualizar esse que eu estou colocando ali. Nós temos 3 planilhas embaixo, que é o BP1, BP2, BP3. Conforme eu já expliquei, BP1 são todas as contas de ativo, BP2, todas as contas de passivo e patrimônio líquido, BP3, todas as contas de receita, custos e despesas. O nosso papel de trabalho, esse BP1, BP2, BP3, ele está interligado, ou seja, se nós, auditores, recomendarmos algum ajuste, né, no nosso trabalho de auditoria, e a empresa aceitar esse ajuste, nós devemos fazer esse ajuste no nosso papel de trabalho. Quando a gente fizer esse ajuste, nós vamos ter ativo contra passivo, passivo contra despesa, ativo contra receita, e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter um débito, vamos ter um crédito. Todo débito tem que ter um crédito. Ele está interligado e quando a gente debitar uma conta e creditar outra conta, automaticamente a nossa demonstração contábil vai estar novamente fechando. Nós temos no cabeçalho de cada uma dessas planilhas aqui, BP1, BP2, BP3, uma folha mestra, conforme eu expliquei para vocês.
O que que é a folha mestra? Folha mestra, na verdade, é o espelho do balanço. Como eu tinha mandado para vocês um arquivo que era o balanço patrimonial, aquilo é o nosso ponto de partida. Nós copiamos aquela informação do balanço patrimonial e convertemos ela no nosso papel de trabalho. Nós temos uma folha mestra que espelha aquilo lá, ó, que se divide entre o ativo disponível, os demais créditos, o ativo não circulante, que é o investimento imobilizado, e o total do ativo. Ok? A mesma coisa nós temos para o passivo. Uma folha mestra que divide entre passivo circulante, passivo exigível a longo prazo, que é o não circulante, e o patrimônio líquido. Beleza? E também a folha mestra para as contas de receita, custo e despesa. Está aqui. Receita bruta, despesa, dedução da receita bruta, encargos financeiros, outras receitas, custos, despesas operacionais, que fecha o nosso resultado inicial. Tudo isso saiu da onde? Lá daquele balanço que eu passei para vocês. O trabalho da auditoria consiste, em primeiro momento, extrair aquelas informações daquelas demonstrações contábeis que a empresa nos passou, nós, auditores, vamos montar esses papéis de trabalho e depois, sim, a gente vai começar a fazer a revisão de cada uma das contas analíticas, ser relevantes, é lógico. E aonde estão essas contas analíticas? Se a gente voltar aqui no BP1, nós temos aqui, por exemplo, o grupo disponível, a conta caixa. Se eu quiser saber mais detalhes da conta caixa, eu vou procurar pelo papel de trabalho A51, que trata do caixa. Se eu quiser saber de bancos, eu vou no A52. Se eu quiser saber das aplicações financeiras, eu vou no A53. E assim sucessivamente. Aonde estão esses papéis de trabalho A51, A52, A53 e assim em diante, que estão aqui na folha mestra? No Excel, no nosso arquivo eletrônico, eles estão abaixo. Então, se a gente for para baixo, nós vamos encontrar cada um dos papéis de trabalho analítico. Ó. O do caixa. Logo em seguida, vai ter o do banco. Logo em seguida, da aplicação financeira. E assim sucessivamente. Os papéis de trabalho analítico, eles estão amarrados com a folha mestra. Então, nós não vamos fazer nenhum tipo de lançamento contábil na folha mestra. A folha mestra já vai puxar o lançamento contábil daqui da folha analítica. Então, olha só, se eu fizer um lançamento a débito aqui na conta caixa de 10 mil, ó, ele vai alterar o saldo, ó, 11.540 foi para 21.540. Automaticamente ele vai levar lá para a folha mestra. Ó. Vou subir lá na folha mestra para vocês verem. Lá na folha mestra já levou 10 mil para cá. Era 13 mais 10, 23. Certo? Esse é o saldo total, sintético. Então, vocês cuidem para não digitarem na folha mestra. Folha mestra, ela está amarrada com as folhas analíticas e ela não vai receber o lançamento, ela vai buscar o lançamento nas folhas analíticas. Ok? O que vocês precisam ter de cuidado nas folhas analíticas? De não digitar nas fórmulas, certo? Aonde tem fórmula, vocês não digitem. Vocês vão digitar quando fizerem um lançamento, aqui nessa coluna débito e crédito, e essa fórmula aqui vai somar ou vai diminuir. Só isso que vocês precisam cuidar. O que mais precisam fazer no papel de trabalho? Preencher os papéis de trabalho, os cabeçalhos, as informações, conforme a gente explicou lá na parte teórica sobre papéis de trabalho. Quando começa, como termina, quem é o auditor responsável, qual é a empresa auditada, qual é a empresa de auditoria, tudo isso vocês precisam informar. Ok? Vão digitar em cada um? Não. Como eu sou bonzinho, já deixei pronto para vocês botarem aqui uma data, né? Quer ver? 15/10/2020. Essa data automaticamente vai levar para todas as outras planilhas. Ou seja, cada um dos papéis de trabalho analítico já está amarrado com isso aqui. Ó. Aqui está um número, porque na verdade está num formato de número. Vocês vão lá em formatar célula e botam como data. Ó. Formatar célula. E aqui data. Bote como data o formato, ele vai ajustar. Beleza? Ficou 15/10/2020. E assim vocês façam sucessivamente. Depois podem me perguntar sobre esses detalhes que eu explico para vocês, mas não esqueçam de preencher. Quanto ao trabalho de auditoria, como que eu vou revisar o caixa, como que eu vou revisar o banco, clientes, fornecedores? Bom, nós temos umas premissas que estão lá no nosso exercício de auditoria.
Nós temos umas premissas que estão aqui nesse exercício de auditoria, que eu passei para vocês. Esse exercício é que define mais ou menos o trabalho que nós temos que fazer lá. O que que nós temos que olhar em cada conta, em cada grupo de conta. Como que nós vamos fazer o trabalho? Nós vamos ler o que está descrito aqui, certo? E nós vamos transcrever isso lá para o nosso papel de trabalho, pensando na nossa estrutura de papel de trabalho, como que eu vou relatar isso, pensando em usar alguns símbolos de auditoria para economizar tempo e espaço, pensando em correlacionar informações, porque o auditor não é simplesmente, pegou um documento, olhou, tá certo e beleza, dá um ok ali no documento. Não, nós precisamos transcrever isso lá para o nosso papel de trabalho para mostrar que nós fizemos o trabalho. Tem que ficar documentado para suportar a minha opinião. Não basta eu dizer, não, eu olhei, pega lá, vai lá pegar meu documento e olha, vê se não está fechando. Não. O trabalho de auditoria é para documentar que está de acordo e o nosso papel vai descrever isso. Não preciso voltar nos documentos e analisar tudo de novo. Nossa síntese sobre a análise desses documentos é que vai estar lá documentado e que vai servir de base para formar nossa opinião. Então, de acordo com o que está escrito aqui, a gente vai transcrever lá no nosso papel de trabalho. O que que a gente tem que fazer? Nós temos que pensar como auditores da seguinte maneira. Como que eu confiro o saldo contábil das contas contábeis? Que procedimentos eu usaria? Isso é que a gente precisa pensar. E sempre antes de começar qualquer análise, nós temos que descrever que procedimentos a gente fez. Nem que seja o básico. E nós vamos usar o básico, tá? E aí depois a gente vai demonstrar. Então, se eu fiz isso, como que eu fiz? Se eu fiz isso, como que eu fiz? E qual foi o resultado disso? E por fim, nós vamos sugerir os ajustes se forem necessários, demonstrar, olha, nós queremos que faça-se isso. Debita aqui, credita ali porque está errado. A empresa aceitou o ajuste? Sim. Se ela aceitou o ajuste, nós vamos fazer o lançamento no nosso papel de trabalho. E vamos observar se o nosso balanço continua fechando. Se ela aceitou o ajuste, significa que o erro que existia foi regularizado. Não precisamos mais fazer comentário no nosso relatório, no nosso parecer. Foi regularizado, está regularizado. Morreu o assunto. Está ali escrito, está ali demonstrado. Se ela não aceitou o ajuste, nós vamos fazer menção que precisa ressalvar o nosso relatório. Isso se for algo preocupante e relevante. E aí vocês vão medir. Como? Compara o saldo do ajuste com o resultado do exercício, compara com o saldo do grupo da conta. Por exemplo, se eu tenho um ajuste que representa 50% do meu resultado, é relevante ou não é relevante? Eu tenho 100 mil de lucro, eu tenho um ajuste para fazer que vai reduzir ele para 50, é relevante ou não é relevante? É relevante. Então, eu preciso mencionar isso no meu papel de trabalho. E aí eu faço uma conclusão dos procedimentos que eu fiz. Procedimento tal, o que aconteceu? Ok, estava adequado, está ali descrito ali em cima, não preciso escrever de novo. Procedimento tal, ok, adequado. Procedimento tal, errado. Ressalva o nosso relatório. Pronto. Ou seja, a gente é sucinto naquilo que a gente faz, porém tem que ficar bem documentado e sustentado por que eu estou dizendo que está errado ou por que eu estou dizendo que está certo. Então, voltando ao nosso ponto de partida da última aula, nós falamos de caixa e bancos. Nós fomos lá no nosso papel de trabalho. Na folha mestra BP1 e analisamos a conta caixa, que tem um saldo de 13.050. Bom, mas o que consta nessa conta? Vamos lá no A51, que é a folha analítica do caixa, para baixo. O A51 nos mostra que nós temos dois caixas. Um caixa que gira todos os recebimentos e pagamentos e um caixa que é um fundo fixo. O que é fundo fixo? A gente deixa sempre um valor naquele caixa. A hora que aquele dinheiro acabou, vai estar suportado por notas fiscais e tal. Ou seja, mandei R$1.000 para o caixa. Aí foi lá, comprou um produto de limpeza de R$100, beleza. A nota de R$100 está lá. Quanto que tem no caixa? 900 em dinheiro, mais 100 da nota. E assim vai indo. 800 em dinheiro, mais 100, 200 das notas. E assim vai. A hora que acabou o dinheiro, vai lá, apresenta as notas e pega o dinheiro de novo. Isso é um fundo fixo para pequenas despesas. E o caixa matriz aqui, ou caixa geral,
é o caixa geral de recebimentos e pagamentos quando tem movimentação financeira física na empresa, certo? Hoje muita coisa é feita via banco, mas muitas empresas ainda utilizam o dinheiro para pagar as despesas por ali, certo? Então, isso é o caixa. Que tipo de procedimento a gente faz no caixa? Bom, a gente precisa contar o dinheiro. Isso é uma das coisas. No caixa, a gente, para saber se existe aquele saldo contábil, a gente precisa contar o dinheiro. Em que momento? Naquela data base, certo? Então, para mim saber quanto que tem no caixa no dia 31 de dezembro, eu tenho que contar o caixa no dia 31 de dezembro. Ou eu confiar em documentos que eu pude testar em outro momento. Então, que documento dá suporte para o caixa? Um boletim de caixa. O que é boletim de caixa? É um documento financeiro que mostra quanto que é saldo anterior, quanto que entrou, quanto que saiu, saldo final. Igual a uma razão contábil. Saldo anterior, mais o que entrou, menos o que saiu, saldo final. Só que esse documento financeiro vai estar todos os documentos ali, tipo nota fiscal, recibos, essas coisas, certo? E a gente, como auditor, conta e confere ver se está tudo certo. Esse é um procedimento. Outro procedimento, a gente confere e vê se, além da contagem, o documento que dá suporte para tudo isso está amarrado com contabilidade, ou seja, o documento financeiro fecha com contabilidade, que é o boletim de caixa. Outro procedimento é verificar se os documentos que estão no caixa são documentos hábeis, se são documentos relacionados à empresa. Esses são documentos que representam o registro naquela competência. Então, normalmente, o que a gente faz? Pega o caixa e dá uma olhada nos documentos e verifica se não estão sendo registrados algumas despesas só pelo pagamento, e não quando a gente assumiu a despesa, como é o regime da competência. Se isso for identificado, a gente precisa ajustar. Então, voltando lá no nosso exercício. O que diz o caixa? Descrever os procedimentos adotados para os trabalhos de auditoria desenvolvidos para o grupo de contas examinadas, caixa, bancos e aplicações. Evidenciar nos papéis de trabalho os ajustes propostos e acolhidos e, dentre os saldos iniciais e os ajustes, como que vai ficar o balanço. Ou seja, tudo que nós fizermos ali no nosso papel de trabalho, depois a gente tem que levar para o balanço para montar um novo saldo. Faça breve comentário sobre as situações irregulares encontradas nos exames da auditoria das contas que compõem esse grupo. Caixa. Então, letra A, conferência da existência física em caixa. Está aqui o resultado da contagem. Aqui, cliente amigos para sempre, o nome da empresa, a data que foi contado, qual o horário, saldo da contagem física, saldo do boletim de caixa, certo? Tá aqui. O que a gente fez sobre isso? Foi lá e escreveu. Procedimentos aplicados, contagem física. Tá aqui. Contagem física, o que aconteceu? A contagem física não apresentou divergência em relação ao número contábil. Saldo contábil, saldo da contagem, diferença zero. Segundo procedimento, conferência com boletim de caixa. O que diz o nosso boletim de caixa lá? Saldo do boletim de caixa, 13.050. Bom, o saldo da contagem e o saldo do boletim são iguais. E o saldo contábil? Vocês. Oi. É que eu baixei ali o Excel, mas esse outro documento onde estão os dados ali que a gente tem que colocar nos papéis de trabalho, eu não encontrei, tá? O GCL, o que aconteceu na semana passada? Tu não estava, né, naquele dia? Eu mandei por e-mail, tá? Não. Eu mandei por e-mail. Eu não faço parte do e-mail da turma. Tá. Então tu quer que eu mande direto no teu e-mail? Se puder, eu passo meu e-mail pelo WhatsApp. Tá, passa ali que eu já mando em seguida para ti. Mas é transcrever desse documento relacionando com os dados que a gente tem ali, então, na planilha. Isso, é que esse documento é que está tratando das premissas, como se eu fosse o auditor, estivesse lá identificando as situações, entendeu? Eu tentei escrever nesse documento... A gente só tem que escrever o que aconteceu. E por ali identificar o problema. Lá é como se estivesse lá na empresa e só, identifiquei isso, fiz esses cruzamentos. Né? Como a gente não pode fazer isso, né? Não tem como a gente fazer um trabalho de auditoria em sala de aula, porque a gente não está numa empresa, nós não temos os documentos. Eu tentei transcrever essa noção dos documentos nesse exercício, né? Tá? Então, é por ali que tu vai buscar as informações. Então, a gente só tem que fazer os papéis de trabalho olhando essas ocorrências que tu descreveu. Isso, os papéis de trabalho já estão todos montados, tá? Já está tudo certinho. A gente só tem que fazer isso aqui. E nós vamos fazendo isso juntos, tá? Alguma coisa vocês vão fazendo em casa, né? Mas a gente vai tentar fazer tudo isso junto. Isso aqui vai valer a terceira nota de vocês, mas eu gostaria que vocês acompanhassem para ir aprendendo e entendendo melhor.
Então, considerando aquele documento, depois tu me passa o WhatsApp ali, o teu e-mail, que eu já mando no teu e-mail, certo? Então, considerando esses documentos que estão lá naquela descrição, a gente cruzou o saldo da contagem com o saldo contábil. Está aqui, diferença zero. Nós precisamos demonstrar isso. O saldo que está no boletim com o saldo que está na contabilidade. Está aqui, diferença zero. Beleza. Então, a gente já escreveu aqui, ó, contagem física não apresentou divergência em relação ao número contábil. A conferência do boletim com o número contábil também não temos divergência. Revisão documental, está aqui, ó. Um dos procedimentos é revisar os documentos. Revisão documental. Então, nós fomos lá revisar os documentos de auditoria. A gente tanto analisa os documentos do caixa, desculpa, tanto os documentos do período que nós estamos auditando, como é muito comum a gente dar uma olhada nos eventos subsequentes, ou seja, algo que está acontecendo depois da data base que eu estou auditando, mas no período que eu estou auditando. Lembra lá que tinha uma pergunta sobre eventos subsequentes? Então, avaliar esse documento, esses registros, entre a data base, ou seja, 31 de dezembro, e a data que eu estou fazendo o trabalho de auditoria, 20 de janeiro, por exemplo, é um evento subsequente, olhar o que foi registrado nesse momento. Por quê? Porque ali a gente pode pegar alguma coisa errada. Então, na revisão documental, está escrito aqui, ó, verificado diversas despesas de competência de dezembro de 2009 registradas em janeiro de 2010, ou fora da competência do fato. Tá, mas isso veio de onde? Isso veio de lá, quer ver? Esse documento aqui nos mostra o seguinte, tá ali, ó, eventos subsequentes. Exame da documentação de caixa e bancos no período de 1 de janeiro até o início dos trabalhos de auditoria, ou seja, de 1 de janeiro até a data que eu estou fazendo o trabalho. No exame da documentação que compõe a movimentação de caixa e ou bancos do mês de janeiro, que é o ano seguinte ao que eu estou fazendo a auditoria, verificação de eventos subsequentes, constataram-se diversas despesas relativas ao exercício findo em dezembro de 2009, que não foram apropriadas contabilmente pelo regime de competência, isto é, não foram contabilizadas no mês correspondente a saber. Então, significa o quê? Que essa despesa foi lançada da seguinte forma: debitou a despesa no mês de janeiro e creditou o caixa. Mas quando a gente foi lá ver a despesa, era uma despesa do mês de dezembro, que o vencimento era janeiro. Ué, mas eu tenho que registrar a despesa no momento que eu consumo ou no momento que eu assumo a despesa. E foi em dezembro, ou foi em novembro, como está aqui. Então, eu tenho que fazer o quê? Debitar a despesa e creditar um passivo a pagar. O pagamento é que vai acontecer em janeiro. Então, em janeiro, que lançamento eu faço? Debito o passivo e credito o caixa. Não debitar a despesa, certo? Porque a despesa já é do ano anterior. Isso é princípio de competência. Por quê? Porque no DRE do ano anterior tem que aparecer essa despesa. Eu só não paguei, tá? Então, isso é um princípio contábil que a gente tem que observar quando analisar todas as situações na auditoria, todos os documentos. Então, foi identificado isso, que tinham várias despesas, tá? Que foram pagas em janeiro e contabilizadas na despesa em janeiro, e não na despesa de dezembro, como elas deveriam ter sido feitas. Então, o que a gente tem que fazer como auditor? Esquece o pagamento de janeiro. Nós só temos que solicitar o ajuste para que elas sejam contabilizadas em dezembro, certo? Então, aqui, ó, nós temos várias despesas. Vou fazer só uma, porque a gente já fez isso na outra aula e já deixei o papel de trabalho pronto ali, né, para vocês. Depois eu posso até passar isso. Mas todas têm o mesmo sentido, certo? Então, aqui, que tipo de despesa nós encontramos paga em janeiro que deveria ter sido contabilizada em dezembro? Ó, conta Celesc, despesas operacionais, energia elétrica dos meses de novembro a dezembro, no montante de 4.500 pagas em janeiro. Como que a gente tem que fazer isso no nosso papel de trabalho? Vamos lá. Aqui, revisão documental. Verificado diversas despesas de competência de dezembro registradas em janeiro de 2010, ou seja, fora da competência do fato. Quais são? Celesc, o 4.500, que eu acabei de ler lá. Depois, logo abaixo, tem a Telesc, serviços de terceiros, aluguéis de condomínio, manutenções de equipamento. Tudo isso aqui saiu lá do mesmo ponto, tá, pessoal? Não vou voltar lá para ler, mas está tudo lá. Tudo isso somou 29.150. Qual é a nossa sugestão? Se nós estamos dizendo que a despesa de dezembro tem que ser contabilizada em dezembro, então, nós, auditores, já identificamos isso, já constatamos e sugerimos os seguintes lançamentos de ajuste.
que contas nós temos que debitar e que contas nós temos que creditar? Bom, gente, isso não é caixa de dezembro, certo? Nós identificamos na rotina do caixa, mas não é na conta caixa. Nós não temos que creditar o caixa de dezembro, porque não foi pago em dezembro. Nós não temos que debitar o caixa de dezembro, porque não tem nada a ver com caixa. Isso é uma despesa e um passivo. Identificamos no caixa, porque a gente fez o evento subsequente. Está relatado no papel de trabalho do caixa. Mas o lançamento contábil não é no caixa. O lançamento contábil é, apesar da gente demonstrar no corpo de trabalho do papel do caixa, no corpo do papel de trabalho do caixa, o lançamento vai ser em outras contas. Então, que lançamentos nós temos que fazer? Bom, são despesas não contabilizadas, mas deveriam ser. Então, a gente sabe que temos que debitar as despesas. Quais despesas? Cada uma tem um nome. A gente precisa procurar por nome dessas contas contábeis lá no BP3, certo? Então, precisamos debitar as despesas. E o crédito é onde? Bom, é um passivo. Como nós não temos uma conta de passivo para cada uma dessas despesas, nós não temos um fornecedor com esse nome cada uma dessas despesas, nós fomos lá no passivo e encontramos uma conta mais adequada. Dentre as contas que a gente encontrou, por exemplo, ó, a gente foi lá no passivo e olhou. É um fornecedor? Pode ser um fornecedor. É uma instituição financeira? Aquelas contas de despesa de manutenção, de aluguel, de energia elétrica, tá? Não é instituição financeira. É uma obrigação fiscal e tributária? Também não. É uma obrigação trabalhista e social? Também não. Bom, então o que mais se enquadra essa despesa? Nos fornecedores. Bom, então vamos lá no AA51 para ver quais são os fornecedores que a gente tem. Nós temos alguns fornecedores aqui específicos, ó, com nome específico. Tem algum de energia elétrica, de telefone, de condomínio? Não tem. O que mais se encaixa é essa última conta aqui, ó, outras contas a pagar. Então, vai ser aqui que a gente vai acreditar. Voltando, então, lá no nosso papel de trabalho, as nossas sugestões de ajuste são debitar a despesa de energia elétrica e creditar outras contas a pagar. Debitar a despesa de telefone e creditar outras contas a pagar. Debitar custo industrial, serviço de terceiros, que é tudo isso está escrito lá naquele documento, creditar outras contas a pagar. Debitar as despesas operacionais de aluguel e creditar outras contas a pagar. Debitar custo industrial, creditar outras contas a pagar. Tá, da onde tu tirou isso, Assis? Daqui, ó. Gente, BP1 são contas de ativo, BP2 passivo, BP3 receita, custo e despesa. Então, outras contas a pagar é passivo, vai estar aqui. Então, todos os créditos de outras contas a pagar vai estar aqui no papel de trabalho AA51, outras contas a pagar. Tá aqui, ó, todos os créditos. Se vocês olharem aqui, nesse 29.150 está a soma de tudo, certo? 4.500, 8.350, 3.000, 4.800, 8.500, que é essa soma que está aqui, ó. Ou seja, são todos os lançamentos a crédito que estão aqui, ó. 29.150. Ó, crédito, todos eles em outras contas a pagar. Então, creditamos outras contas a pagar. Está aqui. E os débitos? Se são despesa, eles estão aqui no BP3, cada um em sua despesa. Na folha mestra, como a gente já fez esse lançamento, a folha mestra, gente, já mostra onde é que caiu em cada grupo. Por quê? Porque lá na descrição já dizia, era custo industrial. Então, se é custo, é no custo do produto vendido, que é a única conta que tem custo, CPV. Se é despesa, bom, tem que ser em despesa geral ou despesa com pessoal. É despesa de pessoal? Não é. Beleza. Então, nós temos aqueles lançamentos no custo do produto vendido, ou seja, papel de trabalho CPV, e no custo de despesas gerais. Vamos para baixo e vamos achar o papel de trabalho analítico. CPV. Está aqui. Ó, o que era CPV, o débito está aqui, o crédito está lá em outras contas a pagar. O que era despesas gerais, o débito está aqui, o crédito está lá em outras contas a pagar. A gente somar aqui esse 11.500 que teve lá, mais esse 17.650, aqui embaixo, ó, observem aqui que o Excel somou 29.150, que é o total dos créditos que estão aqui na conta, outras contas a pagar. Preciso fazer comentário aqui no papel de trabalho fornecedores,
ou no papel de trabalho das despesas? Não. No máximo, fazer um comentário aqui sobre esse 29. Vide papel de trabalho A51, caixa. Por quê? Qualquer explicação sobre esse 29 está aqui no caixa. Beleza? Feito isso, o que está escrito sobre esses ajustes? A empresa aceitou nossos ajustes? Como que a gente vai saber? Aqui no nosso documento. Oi? Esse documento vai estar escrito assim, no final. Por sugestão do auditor, o contador da empresa promoveu os ajustes necessários à regularização dos saldos contábeis. Ou seja, tudo aquilo que eu sugeri foi ajustado. Então, voltamos no nosso papel de trabalho. Está aqui, sugerido, certo? A gente escreve, a empresa aceitou os ajustes. Por isso a gente fez a contabilização lá na despesa e no passivo. Se a empresa não aceitasse o ajuste, nós só iríamos deixar aqui, ó, demonstrado o que a gente está sugerindo. Por quê? Se a empresa não aceitasse o ajuste, nós temos R$29 mil de despesa não contabilizada. Nosso resultado era 137, menos 29 vem para 100 e alguma coisa. Ele representa já praticamente quase 30% do nosso resultado. 22, 21%. É relevante. Então, a gente teria que ressalvar o balanço se a empresa não fizesse o ajuste. E aí, a gente deixaria demonstrado isso no nosso papel de trabalho. E aqui na nossa conclusão, ó, nós escreveríamos o seguinte. Contagem física do caixa. Ok, adequado, tá certinho. Conferência do boletim de caixa. Ok, adequado. Revisão documental. Se a empresa não aceitasse o ajuste, aí nós íamos escrever despesas não contabilizadas, o valor relevante ressalva em nosso relatório. Pronto. O corpo do papel de trabalho indicava isso, a nossa conclusão está dizendo que nós temos que ressalvar. Lá no nosso relatório de auditoria tem que ter uma ressalva sobre essas despesas não contabilizadas. Ok? E assim a gente vai para frente. Vamos agora para o A52, é o nosso próximo papel de trabalho, certo? Que fala dos bancos. E aí? Está aqui o nosso saldo contábil de banco. Beleza? Que procedimentos a gente tem que fazer para conferir o saldo bancário? O mínimo necessário. Conferir com os extratos bancários, certo? Esse é o mínimo necessário. Então, a gente tem que ter os extratos bancários. Esse é o mínimo. Depois, a gente sempre confere o seguinte. Pode existir uma divergência entre o extrato e o saldo contábil? Pode. Pode existir divergência. Não é obrigado o saldo do extrato ser igual, o saldo da contabilidade ser igual ao extrato. Certo? Por quê? Se eu fiz o pagamento de um fornecedor, por exemplo, com um cheque, no dia 31 de dezembro, às 3 horas da tarde, o fornecedor foi lá e retirou esse cheque. Eu já devo contabilizar. Como que eu faço? Credito banco, debito fornecedor, certo? Baixei meu saldo contábil de bancos. Mas o fornecedor não foi lá no banco resgatar o dinheiro. Então, o saldo do banco vai estar maior que o saldo da contabilidade. Pode? Pode. Não posso obrigar o cara a ir lá e sacar o dinheiro para mim fechar o extrato com a contabilidade. Então, é um procedimento normal. Essas coisas são normais, a gente pode aceitar. Agora, o banco lançou uma tarifa bancária dia 31 de dezembro, está lá no extrato, e eu não contabilizei. Aí eu deixo, divergência é uma despesa não contabilizada da tarifa bancária. Posso aceitar isso como auditor? Não. Porque a empresa sabe que tem a despesa, e a despesa está lá, é de dezembro, por que não vai lançar? Tem que lançar em dezembro. Debita despesa, acredita banco. E aí os saldos ficam iguais. Então, um dos procedimentos, além de conferir os extratos, é conferir as conciliações bancárias, onde vão estar apontadas essas divergências. E aí a gente avalia se essas divergências podem ficar ali mesmo ou deveriam ter sido contabilizadas, tá? Esse é os dois procedimentos básicos. O terceiro procedimento é aquele que a gente falou já em sala de aula, em que o auditor pede para a empresa mandar uma carta para o banco e o banco responde para o auditor, que se chama circularização de saldos, certo? Nós só vamos citar que a gente fez isso aqui no nosso papel de trabalho, para todas as situações possíveis. Banco, clientes, fornecedores, advogados, certo? A gente só vai dizer, fizemos procedimento de circularização.
nós não vamos ficar botando que a resposta deu isso, considera que a resposta é igual ao extrato, certo? É isso que a gente vai fazer para economizar tempo, senão a gente não consegue fazer isso. Mas a gente precisa citar que foi feito e que a resposta é igual ao extrato. Então, dentre os procedimentos que a gente vai aplicar no banco, conferência com os extratos bancários, conferência das pendências em conciliação e circularização de saldos. Esses são os procedimentos. Agora eu começo a mostrar como que eu fiz esses procedimentos. Conferência dos extratos bancários. Está aqui. Eu confiro o que com o que. Eu não vou lá só olhar o extrato, eu tenho que olhar o saldo do extrato e ver se fecha com a contabilidade. Então, dentre os procedimentos, aí eu fazer um cruzamento do saldo contábil com o saldo do extrato e apurar se existe divergência. Aonde está o saldo do extrato? Está aqui nesse documento aqui. Ó, bancos. Deixa eu ver se está certo, se está na sequência. Está aqui. Ó, bancos. Aqui vem a descrição do que a gente tem que fazer no banco, é aquilo que eu vim explicando para vocês. No exame das contas bancárias, constataram-se diversas pendências entre o saldo contábil e o extrato bancário, apresentadas a seguir, estão ali embaixo. Por iniciativa da auditoria, a empresa obteve junto aos bancos a documentação relativa aos avisos de débito correspondente a despesas bancárias e CPMF, né, coisa antiga, mas é despesa, queria o nome aí, lembrei disso, botei, sendo esses valores ajustados contabilmente, ou seja, foram ajustados, beleza? Foi aceito os ajustes. Pede-se descrever os procedimentos aplicáveis à auditoria das contas bancárias no exame dessas pendências, já descrevemos. Demonstrar a reconciliação das contas bancárias, ou seja, justificar o que são, e demonstrar os ajustes sugeridos e acolhidos. Comente as recomendações que entendem serem necessárias às circunstâncias, que já são os próprios ajustes. Então, temos aqui, Banco do Brasil, saldo contábil, 60.173,96, saldo do extrato bancário, 80.234,96. Logo abaixo, temos a tabela, que são as pendências que estão em conciliação. E na letra B, Banco Real, saldo contábil, 38.884, saldo do extrato, 56.623,76. Na letra C, o Banco Unibanco, saldo contábil, 11.734, saldo do extrato, 11.734. Os dois são iguais. Essas informações é o nosso ponto de partida. Está aqui. Saldo contábil saiu da onde? Do nosso papel de trabalho aqui, que veio lá do balanço. A gente só está copiando a informação que nós já tínhamos no papel de trabalho. Saldo do extrato, acabamos de buscar lá no extrato. Está aqui os saldos. E aqui estão as divergências. Beleza, tá certo? Posso aceitar assim? Ou eu tenho que olhar o que são essas divergências? Essas divergências pode ser um cheque que eu paguei a um fornecedor e o cara não descontou no banco. Ok, tá certo. Mas pode ser uma tarifa bancária não contabilizada. Ok? Posso deixar ali? Não. Se eu já conheço, tenho que contabilizar. Então, vamos lá ver quais são as pendências do Banco do Brasil. Pessoal, vai cair o primeiro link, tá? Beleza. Então, o que nós temos aqui de pendências no Banco do Brasil? Está aqui nessa tabela. Ó. O dia que foi lançado no extrato, certo? Ou na contabilidade, o histórico, o valor e o que é isso? Aqui embaixo ó, tem um asterístico. Valores a serem ajustados contabilmente por sugestão da auditoria. Ajustes acolhidos. Ou seja, já está dito que tudo que tem o asterístico precisa ser ajustado. O que tem asterístico? Está aqui, ó. Despesa bancária, despesa bancária, despesa bancária.